Olá, obreiros, pastores, você colaborador, esposa de pastor, nesta manhã de domingo, muito bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês no Jardim das Oliveiras, desde o tempo de Salomão, para juntos meditarmos na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, paramos no versículo 15. Vamos meditar, mas antes deixe-me fazer uma oração e ouça, se você está sentindo agora um mal-estar, se você está ansioso, se você está com uma dor ou preocupado, seja o que for que esteja tentando atrapalhar a sua meditação, a sua concentração, esse mal vai ser arrancado agora. Levante a sua cabeça. Em o nome do Senhor Jesus, respire profundo. Eu ministro aqui agora, desde o Jardim das Oliveiras, a sua cura. Eu ministro agora o seu bem-estar físico, espiritual, emocional, psicológico, para que você e eu possamos meditar e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga todo mal do meu corpo, da minha mente e do meu coração, diga saia! Graças a Deus. Amém. Bom, meditando aqui no versículo 15, diz: os quais o Espírito Santo, através de Pedro, orientando aos cristãos na Ásia Menor, que infelizmente estavam sendo vítimas de constantes escândalos. Veja que, como Jesus já havia advertido aos seus discípulos, os escândalos sempre aconteceriam, mas ai daqueles que causarem escândalos. E muitos na igreja primitiva causaram escândalos. Claro, como sempre, nunca foi a maioria, é uma minoria. Mas essa minoria acaba sendo usado pelo mal para escandalizar os fracos na fé, os neófitos na fé. E o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, ele fala forte sobre o perigo da gente se deixar influenciar por estas pessoas que, mesmo no nosso meio, intituladas de Deus, ou até com uma posição eclesiástica, seja ela qual for, seja o evangelista, seja um colaborador, seja um obreiro, um auxiliar, um pastor, um bispo. A exemplo do que está escrito aqui sobre Balaão, que era um profeta, mas que infelizmente se deixou usar pelo mal, se corrompeu, se vendeu pelo dinheiro. Mas bem, diz assim, veja, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Tem gente que ama o prêmio da injustiça. Infelizmente, há pessoas, mesmo dentro da igreja, que valorizam mais o ouro do que o altar. Se preocupam mais com as coisas desta vida, com a sua aparência física, com a sua posição social, com o seu bem-estar econômico, empresarial, profissional, do que com a vida espiritual, com a vida eterna, com a salvação. Há pessoas que, infelizmente, apoiam pessoas desequilibradas, corruptas, pessoas que já provaram, pelo histórico que eles têm, que não são dignos da nossa confiança, que não são dignos do nosso voto de confiança. E eu não me refiro apenas a políticos, eu me refiro inclusive a pessoas dentro da própria igreja. E o que nós temos que fazer por eles não é julgar nem condenar, mas orar por eles e dar a eles um bom exemplo. E como está escrito na outra epístola, que eles se envergonhem diante de nós, por não ver em nós um mau exemplo como eles são, seja de corrupção, de ingratidão, de acomodação, de rebelião, que a gente se mantenha grato, humilde, fiel, perseverante, obediente, justo e verdadeiro. Se outros não querem, paciência, mas que você e eu nos venhamos manter firmes. Essas pessoas se deixaram, diz aqui, deixando o caminho direito. Elas estavam no caminho direito. Veja, você também, eu também posso sair do caminho direito e ir para o caminho esquerdo, para o caminho errado. Saíram do caminho direito, da direita, como disse Jesus, que são as suas ovelhas, que ouvem a sua voz e seguem a sua palavra, obedecem, praticam a sua palavra, ou sairmos do caminho direito para o caminho errado. Obreiro, por favor, colaborador, eu não estou aí fisicamente com os senhores.
mas espiritualmente eu estou por meio da palavra de Deus. Coloque atenção, por favor, no que está sendo falado. Não fique preocupado com o que você vai fazer depois desta meditação, desta reunião de obreiros. Essa reunião não é menos importante que a reunião do jejum ou da concentração de fé em milagres, às 9 ou às 9h30, ou o estudo do Apocalipse. Esta reunião é tão importante quanto qualquer uma outra, porque nós estamos falando da palavra de Deus e não de filosofias humanas e não de invenções de homens. Não, nós estamos falando do que Deus nos orienta, que você e eu não podemos, não devemos deixar o caminho direito. Mantenha-se no caminho direito. Se os outros estão se desviando, cuide-se você e eu para que não nos desviemos. Eles se desviaram seguindo o caminho de Balaão, quer dizer, o mau exemplo daquele falso profeta, que enviou mulheres sensuais, corruptas, promíscuas, para o meio dos soldados do exército de Deus, do exército de Israel, para corromper aqueles homens e fazê-los então perder as batalhas e Deus ser afrontado. Meu amigo, cuidado com as sugestões do diabo, cuidado com as ciladas que o diabo tem armado contra você, seja em casa, no trabalho, seja na igreja, seja na universidade, na empresa. Muito cuidado. Cuidado, porque ele armou ciladas para o povo de Deus. Esse profeta se deixou usar pelo mal, que amou mais o prêmio da injustiça. Então, como falávamos, tem gente que ama mais o prêmio da injustiça. A injustiça tem um prêmio. E qual é o prêmio? A condenação, que é a conclusão da injustiça, né? Mas ela se aparenta como atrativa. Dinheiro, posição, segurança, entre aspas. Pode apresentar um bom vestuário, uma boa moradia, um bom transporte, status sociais. Mas a conclusão da injustiça, ou do prêmio da injustiça, é a destruição, a condenação. E diz mais aqui, versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão o mudo jumento. Poxa, é muito forte. O profeta não teve ouvidos para ouvir a voz de Deus e teve que ouvir a voz de um jumento. Tem gente que rejeita a voz do Altíssimo, mas dão ouvidos a jumentos, né? Aqui no caso, o jumento foi usado por Deus para alertar aquele falso profeta que espancava o jumento, insistindo naquele caminho onde havia um anjo impedindo a sua passagem. Deus não quer a destruição de ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Se você está em pecado, seja você quem for, Deus não quer lhe condenar. Deus me colocou aí agora diante de você para falar e ler estas palavras para que você reaja. Pare de espancar o jumentinho. Pare de ficar criticando, julgando ou tentando forçar uma coisa, impor a sua vontade a Deus. Você vai se autodestruir. O jumentinho queria passar por ali porque não queria que o profeta morresse. Ele estava vendo o anjo que o profeta não via. Tem gente aí fora que teme mais a Deus, respeita mais a Deus, mesmo desconhecendo as Escrituras Sagradas, mesmo não sendo um oficial da igreja, do que muitos que estão dentro das igrejas e que se intitulam de Deus, que fica falando mal da autoridade, que fica espancando o povo com palavras, não fisicamente, mas verbalmente, fica criticando, julgando a esposa, o auxiliar, o outro colaborador, o outro obreiro. Não faça isso, muito cuidado, porque Deus fez com que o jumento falasse, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deus me está usando agora para que o pior não aconteça. Deus quer livrar você da sua loucura. A sua loucura? Rebelião? Mentira? Qual é a sua loucura? Adultério? Corrupção? Acomodação? Eu não sei qual é a sua loucura. A loucura do profeta foi ter se vendido por dinheiro, por um prêmio de injustiça e por insistir em querer ou tentar servir-se a si.
nós fomos chamados para servirmos a Deus por meio do povo. Essa é a maior honra que nós podemos ter nesta vida. Não desprezando a nenhum profissional de nenhuma outra área, a nenhum juiz, advogado, médico, engenheiro, professor, policial, seja militar, civil, não desprezando nenhuma classe, nenhum trabalho, nenhum ofício. O maior de todos é servir a Deus. Aquele profeta desprezou. E então está escrito, estes são fontes sem água. Essas pessoas que estão na igreja, ouvindo a palavra, com título, a exemplo de Balaão, mas se corrompendo e insistindo no caminho do erro, saindo do caminho direito e andando no caminho errado, e espancando, criticando, julgando, forçando a barra, tentando passar por um caminho que está bloqueado pelo próprio Deus, que não se deve seguir, porque Deus sabe das consequências. Está aqui, esses são como fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Há uma escuridão eterna reservada para aqueles que são fontes, diz aqui, sem água, quer dizer, sem o Espírito Santo. São pessoas que não valorizam o Espírito Santo, tem nome de fonte. Se eu sou um bispo, se eu sou um auxiliar, se eu sou um obreiro, se eu sou um colaborador, se eu sou um cristão, então eu sou fonte, eu tenho que ser fonte. Mas não basta ter o nome de fonte, você tem que ter água. E essa água é o Espírito. O Espírito Santo está sacudindo você nesta manhã de domingo, para que você reaja. E se você não tem o Espírito Santo, buscá-lo e recebê-lo hoje, ainda hoje. E se você já o tem, então você tem que jorrar esta água. Como disse Jesus, jorrar para a vida eterna, jorrar água viva, passar espírito, ganhar almas, servir a Deus com alegria, com prazer, com fé. É isso que o Espírito Santo está falando. Se você é uma nuvem levada pela força do vento, quer dizer, você facilmente, muda de opinião, você está sempre oscilando, sempre vacilando, sempre retrocedendo, sempre inconstante nas suas decisões, nos seus propósitos. Você deve parar e avaliar, porque tudo isso, diz aqui, os que são levados pelo vento, são levados para a escuridão das trevas eterna. Bem, penso que o Espírito Santo tenha lhe alertado e nos abençoado a todos. Tenha um domingo maravilhoso, na presença de Deus, uma boa continuação de reunião aí com o bispo, o pastor, o auxiliar na sua igreja. E até breve, porque certamente nos veremos aí na sua iurte ou nas nuvens.